Glória a Deus. Quem já tem sentido a presença do Espírito Santo? Amém? Quem já tem sentido o toque de Deus no seu coração aí? Glória a Deus. Vamos manter a nossa atenção no Senhor, na sua palavra. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus tem uma palavra para você. Fala assim, abra o seu coração. Deus só precisa que você abra o seu coração, o resto Ele faz, né? O nosso Deus é um Deus que coloca muito pouca responsabilidade na nossa mão para tudo aquilo que Ele é poderoso para fazer. A sua parte é pequena, é só crer e obedecer. Crer e obedecer. O restante é com Ele. Eu sempre digo, irmãos, preste atenção em mim aqui, ó, preste atenção, foque em mim, né? Não quero ser o Marcelo Rezende, né, porque ele já partiu, né? Mas foque em mim, preste atenção aqui. É bem mais fácil fazer a vontade do diabo do que fazer a vontade de Deus. Por quê? Para fazer a vontade de Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, você tem que criar momentos na sua vida onde você vai permitir que Deus fale com você, seja abrindo a palavra de Deus na sua casa, seja estando dentro de um templo, dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, seja orando, seja renunciando, né, às suas vontades para fazer a vontade de Deus, seja obedecendo. Ou seja, para fazer a vontade de Deus não é tão simples, mas para fazer a vontade do diabo basta você só viver a vida naturalmente, trabalhar, assistir televisão, continuar vivendo a vida naturalmente como todo mundo vive. Você não precisa nem roubar nem matar, é só você viver a vida normal, como se Deus não existisse. Você já está fazendo a vontade do diabo. Quando Jesus ele fala sobre a sua vinda, eu falei um pouco sobre isso no domingo passado. Ele fala que nos dias de Noé as pessoas bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Aí ele falou também que nos dias de Ló as pessoas comiam, bebiam, trabalhavam, plantavam, edificavam. Todas essas situações são lícitas e nenhuma delas é errada. Todas são situações lícitas, todas são situações boas. Mas o que o Senhor quer dizer para mim e para você como igreja hoje? Que muitas vezes nós podemos perder a nossa salvação pelo fato de acharmos que a única vida que a gente tem é a que a gente vive aqui, onde a gente só pensa em comer, beber, plantar, edificar, ganhar dinheiro, e negligencia ou despreza a vida espiritual. Tem muita gente hoje que acha que se fizer tudo certo, trabalhar, ir para casa, mas se você não tiver vida com Deus, você está dando as costas para Deus. Eu digo o seguinte, que hoje para você permanecer casado, você tem que ter uma aliança muito forte com Deus, tanto o homem como a mulher. Caso contrário, a naturalidade do mundo mata a sua relação conjugal. Simples assim. Essa palavra que eu quero ministrar hoje, ela é uma continuidade de uma mensagem que eu preguei há 3 domingos passados. Na realidade eu não consegui terminar a palavra. Aí no domingo seguinte era dia das mães. Aí Deus me deu uma palavra sobre Eunice, a mãe de Timóteo. Aí já tive que abortar aquele domingo. Aí no domingo passado eu falei, agora eu vou concluir. Só que Deus falou comigo sobre Sodoma e Gomorra, né? E foi uma palavra muito forte que eu trouxe para a igreja sobre contextualizando Sodoma e Gomorra para os dias atuais. E foi uma palavra que tinha que ser ministrada no domingo passado. E então hoje eu vou terminar. Hoje eu vou concluir uma palavra que eu comecei pregando sobre Débora. Abra a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 4. Depois nós vamos pular aí para o capítulo 5. E aí hoje a gente conclui essa ministração. Mesmo porque eu vou renovar aí, vamos dizer assim, a mente de vocês, trazendo algumas coisas que já foram ditas no domingo em que eu estive pregando essa palavra, para depois darmos continuidade naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Juízes,
capítulo 4, vamos estar lendo aqui, do versículo 1 ao 3, depois a gente vai para o capítulo 5 e a gente vai para o versículo 6, mas primeiro, Juízes 4, de 1 a 3, diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Capítulo 5, versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei, e se escolhia deuses novos. Logo a guerra estava às portas, via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e andais pelo caminho, falai disto, de onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, e aos que restaram fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. Amém, igreja? Queridos, esse texto aqui ele fala de tempos difíceis. Por que eram tempos difíceis? Porque eram tempos de guerra. Eram tempos em que o povo de Deus eles haviam perdido território para os inimigos, territórios geográficos. Aquilo que pertencia ao povo de Deus agora estava na mão do povo cananeu. Ou seja, os inimigos se apoderaram de territórios que antes eram do povo de Deus. Tomaram aqueles territórios. Por quê? Porque era um tempo de apostasia. O povo de Deus, como nós lemos no capítulo 4, no versículo 1, estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Vou repetir: estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então o povo de Deus estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. No versículo 8 do capítulo 5 diz: se escolhia deuses novos. Ou seja, havia o Deus verdadeiro, havia o Deus todo-poderoso, mas o povo estava escolhendo deuses novos, ou falsos deuses para adorar. E quando a gente pensa, eu já falei sobre isso no domingo, quando estive falando sobre essa mensagem, que nós vivemos um tempo de deuses novos no coração de muitos crentes. O dinheiro, por exemplo, é um deus. A Bíblia chama de Mamon, o deus dinheiro, o deus Mamon. O dinheiro é um deus. As riquezas dessa terra, o sexo, os prazeres da vida, tudo isso pode se tornar um deus na vida daqueles que muitas vezes são chamados para adorar a Deus, mas acabam adorando essas coisas, adorando o dinheiro, adorando os prazeres da vida, adorando o sexo, e aí se esquecem que eles deveriam adorar a Deus. E os deuses, os falsos deuses, eles dão prazer momentâneo. Por exemplo, o sexo dá prazer, o dinheiro dá prazer, as riquezas dão um certo prazer. Se a gente disser que não, a gente estaria mentindo. Mas são prazeres momentâneos. Por quê? Porque tudo nessa terra passa. Enquanto que o Deus Todo-Poderoso, Ele não te dá prazer momentâneo. Enquanto o dinheiro te dá prazer momentâneo, o sexo te dá prazer momentâneo, as riquezas te dão prazer momentâneo, Jesus, Ele te dá vida e vida com abundância.
Só Jesus pode dar vida. Só Jesus pode escrever o seu nome no livro da vida e colocar a sua alma salva no céu. Só. Dinheiro não faz isso. Riqueza não faz isso. Sexo, prazeres não fazem isso. Só Jesus. Ele é Senhor por excelência. Ele veio para ser Senhor. Ele veio para assumir a posição mais alta na nossa vida. E se Ele não ocupar o lugar mais alto da nossa vida, lugar nenhum serve para Ele, irmãos. Tanto é que Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, filhos, marido, esposa, e não aborrecer a sua própria vida por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: as pessoas que você mais ama nessa vida, todas precisam estar encaixadas na sua vida, mas abaixo de mim. Eu tenho que estar acima de todas elas. Amém, irmãos? Por exemplo, eu tenho que amar mais a Jesus que a minha esposa. E um dia eu disse para ela, no início da nossa conversão, falei: amor, sabe quem que você tem que amar mais do que eu? Ela ficou até nervosa. Falei: calma, Jesus. Por quê? Porque só Jesus morreu e te deu vida eterna, eu não. Só Ele deve ocupar o lugar mais alto. Ele deve estar acima de todas as pessoas que nós amamos nessa terra, por mais que nós as amamos. Mas eu quero fazer um resumo aqui, senão eu vou ficar, vamos dizer assim, onde eu já preguei e não vou chegar onde eu quero pregar. O que eu vejo aqui, irmãos, nesse texto, que é uma mensagem de Deus para nós. Aqui nós temos um povo cativo, que apanhou 20 anos de cativeiro debaixo das mãos dos cananeus. Mas por que eles ficaram presos? Por que eles ficaram cativos? Por que eles foram oprimidos pelos cananeus? Porque eles se afastaram de Deus. Simples assim. Porque eles se afastaram do Senhor. Quando eles se voltavam para Deus, o que Deus fazia? Mandava os inimigos embora e dava vitória para o seu povo. Sabe qual era o pior inimigo do povo de Deus? Era o próprio povo de Deus. Porque quando o povo de Deus se afastava de Deus e começava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e começava a adorar outros deuses, ou deuses falsos, e começava a perder, vamos dizer assim, a sua firmeza moral, a sua firmeza espiritual, porque em função de uma falsa adoração, vem também a fraqueza moral, a fraqueza espiritual. O povo não tinha força moral e não tinha força espiritual para resistir aos seus inimigos, porque as suas vidas estavam sujas pelo pecado. Então eles ficavam sem força para lutar, porque não tinham força para buscar em Deus a vitória, a ação abençoadora de Deus sobre as suas vidas. Então o povo, na realidade, era o seu maior inimigo. Em outras palavras, eles estavam vivendo derrota na vida material, como consequência de uma derrota na sua vida espiritual. Vou repetir: a derrota na vida material que eles estavam vivendo nada mais era do que uma consequência da derrota que estava acontecendo na sua vida espiritual. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: o que vai determinar as vitórias na sua vida material é como está a sua vida espiritual. O que vai determinar a sua felicidade não são as coisas que você acha que você vai ter e vai fazer você feliz. É Deus trabalhando na sua vida. É você em paz com Deus. É o seu coração em paz com o céu. É o seu coração em paz com os valores do céu, com os propósitos do céu. Irmãos, com os valores do céu. É isso que vai trazer vitória em todo o contexto da nossa vida. A única coisa que Deus estava dizendo para o povo através dos cananeus é: volta para mim, volta para mim. Muitas vezes Deus usa situações que nos fazem sofrer só para que a gente possa entender que Ele está dizendo: volta para mim. O que Deus queria era que o povo se voltasse para Ele, era que o povo se arrependesse e se voltasse novamente para Ele. E o que acontecia? Quando o povo entendia que o caminho era se arrepender e voltar para Deus, as coisas mudavam. O que estava ruim ficava bom, a derrota era substituída pela vitória.
O fracasso era substituído pelo sucesso. A alegria tomava o lugar da tristeza. Tudo ia mudando, porque o que muda a nossa vida não são as coisas, é o Deus que está acima das coisas. É o Deus que governa sobre todas as coisas. É Ele que faz com que as coisas mudem em nosso favor. Quando nós ajustamos as coisas com Deus, irmãos, tudo muda em nosso favor. Tudo muda em favor da nossa vida. Então o povo estava sofrendo materialmente falando, porque estava longe de Deus espiritualmente falando. E hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas estão longe de Deus aqui dentro, porque não basta você estar dentro de uma igreja. Estar dentro de uma igreja não quer dizer que você está perto de Deus. Você pode estar dentro de uma igreja e o teu coração está milhões de quilômetros de distância de Deus, né? Estar dentro de uma igreja é bom. Já vou até corrigir o que eu estou falando aqui, porque senão alguém vai falar: o pastor falou que não precisa vir da igreja. Aleluia, né? Já aproveita, deixa. Estar dentro de uma igreja é bom, porém não é isso que define se o seu coração está perto de Deus ou não. Você pode estar sentado numa cadeira aqui hoje, mas o seu espírito está em outro lugar, sua mente está em outro lugar, você está distante de Deus. Então nessa noite, Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco. Existe, irmãos, a possibilidade de hoje, como povo de Deus, muitas pessoas estarem como estava o povo de Deus naquela época, vivendo uma vida de aparência, vivendo como povo de Deus, ou pelo menos com o nome de povo de Deus, mas vivendo uma vida totalmente diferente daquela que Deus projetou. Deus projetou uma vida maravilhosa para você em Cristo. A minha pergunta é: você está vivendo ela? Você está vivendo essa vida? E aí nós falamos, irmãos, que em tempos difíceis, que envolve apostasia, que envolve fraqueza moral, que envolve fraqueza espiritual, Deus precisa de pessoas que façam a diferença, como Débora fez. Aqui é levantada uma mulher, numa época em que somente os homens eram vistos, numa época em que só os homens ocupavam lugar de destaque em ministérios que são expoentes dentro da fé e do relacionamento de fé com Deus. Deus coloca uma mulher como profetisa. Eu acredito que só tenha tido Débora, que foi profeta ali no Velho Testamento, que ocupou esse lugar diante do Senhor. Deus levantou aquela mulher para fazer a diferença. E eu quero dizer para você nessa noite, sem querer trabalhar a frase de efeito no seu coração, eu quero declarar que você está aqui nesse tempo para fazer a diferença em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para mudar, ela tem poder para transformar, ela tem poder para edificar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela estrutura, ela organiza, ela põe no lugar o que está fora do lugar, ela limpa, irmãos, porque ela é viva e eficaz. Se essa palavra entrar no teu coração, eu tenho certeza, querido, que você não conseguirá continuar andando no caminho errado. Deus vai te conduzir pelo caminho certo. Aquela situação de derrota era uma oportunidade dada por Deus para que o povo fizesse uma reavaliação e um recondicionamento dos seus caminhos. Às vezes, situações de derrota na nossa vida são oportunidades que Deus está nos dando para nós redirecionarmos os nossos caminhos, reavaliarmos a direção para a qual estamos caminhando, entender que a direção que estamos caminhando é errada e começarmos a andar numa outra direção que é a certa. Então nós falamos que em tempos assim, Deus precisa de pessoas que façam a diferença. E aí eu pego um pouquinho do gancho da palavra do domingo passado sobre Sodoma e Gomorra, que às vezes num ambiente totalmente perdido no pecado, as pessoas começam a perder a sanidade mental. Sim ou não, irmãos? Imagina os homens de Sodoma e Gomorra querendo ter relação sexual com anjo. É ou não é um negócio fora da casinha, né? É ou não é uma situação totalmente inconcebível, né? É praticamente a perda da sanidade mental. Aí as pessoas falam: mas e hoje, pastor? Hoje talvez até pior, porque você vê gente carregando um bebê de borracha.
levando o bebê de borracha no médico, né? Chorando por causa do bebê de borracha, querendo usar um bebê de borracha para furar a fila em supermercado, né? O tal do bebê reborn, né? Irmãos, quanta falta de sanidade mental. Nós estamos vendo esse tempo hoje. O que é uma mente sã? É uma mente que consegue usar as faculdades mentais na direção certa, na direção do que é certo, do que é sensato, né? Quando você olha uma cena dessa, você consegue ver sensatez nisso, você consegue ver algo correto, né, em pegar um bebê de borracha e tratar aquilo como se fosse um ser vivo. Não tem como, irmãos. Quantas criancinhas morrendo por aí, precisando de pai, de mãe, e gente se entregando a uma paixão insana por um bebê sem vida. Fora os outros que se identificam com animais, e aí se colocam como cachorro, se colocam como cabra, se colocam como bicho, sem parar para pensar que estão reduzindo a imagem de Deus a um ser irracional, porque só o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos os animais têm o seu valor, mas o ser humano único foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então, quando uma pessoa faz isso, ela está trazendo aquela situação do ridículo para a sua vida, indiretamente sobre Deus. E o diabo chega lá diante de Deus e fala: viu aquele que você criou a sua imagem e sua semelhança? Está lá, ó, que nem um cachorro, que nem uma cabra, olha só, fazendo papel de ridículo. E é isso, irmãos, que o diabo quer. Então o diabo, ele está trabalhando hoje para destruir valores, para destruir o entendimento do ser humano. O ser humano nos dias atuais está perdendo a sua sanidade mental, está perdendo o seu entendimento do que é certo, do que é errado, e mais, está perdendo a sua fé. Porque hoje as pessoas estão fugindo de buscar a Deus, porque recebem tantas coisas no Instagram, nas mídias sociais, mostrando que estar numa igreja não é um bom negócio. Aí mostra lá os motivos: escândalo, isso, aquilo outro, falso profeta. Sim ou não, irmãos? E tem mesmo, tem falso profeta, tem escândalo, tem coisas erradas acontecendo no meio da igreja, tem, mas isso não muda o fato de que só Jesus Cristo salva e leva para o céu. Isso não muda o fato de que você precisa buscar a Deus e a sua palavra, não muda. E assim como existem os falsos, também existem os verdadeiros. Então tem gente de Deus ainda hoje, amém? Tem gente que serve a Deus ainda hoje. E nós falamos naquele domingo que pessoas que fazem a diferença, primeiro, são aquelas que procuram ter vida com Deus para poder falar de Deus. Quem quer falar de Deus aí? Glória a Deus, isso é muito bom. Mas para você falar de Deus hoje, você tem que ter vida com Deus. Porque nós vemos um tempo em que as pessoas, elas querem olhar primeiro para o que a sua vida está falando, com as suas atitudes, para depois elas ouvirem o que você tem a dizer com as suas palavras. Débora era uma mulher que ela era ouvida pelo povo de Deus, não somente porque ela tinha um ministério profético e ela entregava a palavra de Deus, mas porque ela era uma pessoa que vivia segundo a vontade de Deus. As pessoas olhavam para a vida dela e viam: a vida de Débora está em perfeita sintonia com aquilo que ela prega. Dá para ouvir Débora. E tem muita gente hoje que você tem dificuldade para ouvir, porque você olha para a vida da pessoa, a pessoa prega uma coisa e vive outra. Só um exemplo aqui, irmãos, para me correr um trecho aqui. Se eu não vivo infidelidade dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha família, se eu não vivo infidelidade no meu relacionamento com as pessoas fora de casa, eu tenho autoridade para falar de fidelidade com alguém? Sim ou não, irmãos? Não tenho. A primeira pessoa que me conhece vai falar: como é que você quer falar de fidelidade se você não está vivendo em fidelidade, né? Se eu, estou dando um exemplo, tá, irmãos? Se eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, não me preocupo em estar na casa de Deus, não me preocupo em orar, como que eu vou falar da importância de estar na casa de Deus, de orar, se eu não estou vivendo isso? Eu tenho autoridade para falar sobre isso?
Não tem, irmãos. Por quê? Porque eu não estou vivendo essa situação. Então nós precisamos viver. Se nós queremos falar das verdades do Evangelho, nós temos que viver as verdades do Evangelho. É simples assim. Eu tenho que viver aquilo que eu prego, né? Senão eu não tenho autoridade. Porque hoje as pessoas não estão mais se impressionando com gente levantando de cadeira de roda, embora Deus esteja fazendo isso acontecer, embora seja algo real para os nossos dias, curas, milagres, situações sobrenaturais da parte de Deus. Eu vejo isso muito em vídeos da África, irmãos, porque lá na África o negócio lá é forte, né? Lá o confronto é direto. Mas por que está acontecendo na África e não está acontecendo muito em outros lugares? Porque lá a pureza de fé está fluindo muito mais forte no coração do povo. O povo crê com muito mais intensidade. Agora aqui não. Levantou uma pessoa numa cadeira de roda, é feio. Isso aí foi pago. Isso aí foi contratado. É ou não é, irmãos? Não é, você já ouviu isso? Por quê? Porque as pessoas elas estão sendo induzidas todos os dias a terem dúvida sobre o agir de Deus, sobre a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Nós estamos sendo educados para sermos uma geração que mais duvida do que crê. E aí a Bíblia diz para nós que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Só que nós estamos sendo doutrinados diariamente pelas redes sociais, pelo sistema, a sermos um povo que duvida de tudo, que duvida de todas as coisas, e que tem uma dificuldade de crer. A gente não consegue crer. Aí se você não consegue crer, as coisas não acontecem para você. Por quê? Porque você precisa ter fé. Amém, irmãos? A vida cristã é uma vida de fé, não é uma vida científica. A gente não está aqui para provar, mostrar isso, como que aconteceu. A gente está aqui para mostrar aquele que faz as coisas acontecer. É que nem uma vez alguém perguntou para um pastor amigo meu que já partiu sobre se a Bíblia explica como isso aconteceu, se a Bíblia define como é essa situação. Ele falou: calma lá, a Bíblia não é um livro científico que está aqui para explicar isso, aquilo. A Bíblia é um livro de fé que está aqui para mostrar aquele que fez as coisas acontecerem e que continua fazendo as coisas acontecerem. Então nós temos que entender que fé é algo que entra no campo sobrenatural. Deus é sobrenatural, eu preciso crer, e à medida que eu crer, eu vou ver. Amém, igreja? Não é ver para crer, é crer para ver. Se você crer, você vai ver. Se você não crer, você não vai ver, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crer verá a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus na sua vida? Em manifestação de cura, de restauração, de solução de problema. Então creia. Creia. Deus precisa de gente que tenha coragem de viver antes de pregar. Irmãos, quando eu falo isso, eu estou aqui pregando para vocês. A cobrança maior dessa palavra não é sobre vocês, é sobre mim. Os irmãos concordam comigo? Porque eu estou pregando aqui, direto. Tem uma pessoa que mais prega aqui, sou eu. É como se eu estivesse pregando para mim mesmo. Então eu sinto o peso da responsabilidade de todos os dias eu tenho que viver aquilo que eu prego, para poder continuar pregando, para que as pessoas continuem acreditando que eu ainda sou um servo de Deus. Não, pastor Gaudilei ainda é servo, ficha está limpa, né? Então é o preço que eu tenho que pagar, mas você tem que pagar também. Amém? Porque lá no seu trabalho você também é visto como cristão, e lá não é o pastor Gaudilei que tem que fazer a diferença. Deus colocou você lá para fazer a diferença lá. Então fazer a diferença, irmãos, tem muito mais a ver com relacionamento com Deus do que com metodologia, estratégia. Você pode ter as melhores estratégias, você pode ter a melhor metodologia do mundo, mas se você não tiver vida com Deus, toda a sua metodologia vai por água abaixo. Porque, irmãos, mais importante do que fazer a obra de Deus é andar com Deus da obra.
Mais importante do que a obra de Deus é o Deus da obra, e nós precisamos ter comunhão com Ele, buscá-lo, estar em intimidade com Deus, pagar um preço de receber a sua palavra, de colocar a palavra dele no nosso coração. Mais do que nunca hoje nós precisamos ser um povo que se alimenta da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a sua alma, para o seu espírito. Se você não se alimentar da palavra, você vai ficar anêmico espiritualmente. Se você não se alimentar da palavra, você vai ficar enfraquecido espiritualmente, e a sua carne vai te dominar. Você vai ser um crente carnal. Na hora que você está diante de uma situação em que você tem que perdoar ou ferir, você vai ferir. Na hora que você estiver diante de uma situação em que você tem que ser honesto ou desonesto, a probabilidade de você agir com desonestidade é grande. Por quê? Porque a sua vida espiritual não está sendo alimentada. É que nem eu falei hoje de manhã, a luta da carne contra o espírito é diária. Então eu e você temos dois, é como se fossem duas pessoas num corpo só, o você carnal e o você espiritual. Quem lembra daqueles desenhos antigos, que tinha lá um personagem, aparecia um anjinho no ombro, ou aparecia um diabinho? Quem lembra? Levanta a mão para mim saber quem é velho. Muito bem, vocês já se denunciaram aí, né? Estamos juntos. Então aparecia o diabinho ou o anjinho. Aí o diabinho, né, mandando fazer o que era errado, e o anjinho não faz. Isso representa a carne e o espírito. Quem é que vai ganhar? Quem você alimentar mais. Você só alimenta a sua carne, você só se enche das coisas do mundo. Como é que você quer ser uma pessoa espiritual? Né? A gente, para ser espiritual, a gente tem que se alimentar do que é espiritual. Então, o que faz a diferença na nossa vida é a essência que nós carregamos, né? E a essência que nós carregamos chama-se Jesus. Amém, queridos? Jesus. Assim como o sal some e aparece a essência, assim somos nós. Quando servimos a Deus, quando renunciamos aos nossos quereres, às nossas vontades, a gente some, mas Jesus aparece. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Isso quer dizer que para Jesus crescer, eu tenho que diminuir. Como é que isso acontece? Quando eu me renuncio. Eu renuncio à minha vontade, aos meus quereres, a tudo aquilo que eu penso só em mim, e eu começo a pensar mais coletivamente no reino de Deus, na obra de Deus. Eu começo a buscar mais aquilo que é de Deus. Aí Jesus começa a aparecer mais na minha vida, e eu começo a impactar vidas, começo a fazer diferença. Por quê? Porque eu tenho vida com Deus, tenho vida em Deus, estou cheio da presença de Deus. Segunda situação que nós falamos é que, se nós queremos ver mudança nos outros, a gente tem que cobrar a mudança primeiro de nós mesmos. Débora, ela cobrou dela mesma, né? Lá no capítulo 5, versículo 12, diz assim: desperta, desperta, Débora, desperta. Débora estava falando com ela mesma. Ela estava dizendo: Débora, desperta, desperta, Débora, desperta para servir a Deus, desperta para ter uma vida de mais entrega ao Senhor, desperta para ter uma vida mais dedicada aos propósitos de Deus. Então, se nós queremos que os outros, se nós queremos gerar mudança na vida dos outros, se nós queremos influenciar pessoas a mudar, a melhor maneira de nós fazermos isso é mudando. Se você quer influenciar pessoas para trabalhar, a melhor maneira de você fazer isso é trabalhando. Se você quer influenciar pessoas a santificar, a melhor maneira de você fazer isso é se santificando. Você tem que despertar primeiro. A pessoa que tem que cobrar aqui nessa noite não é o seu vizinho, é você. Você tem que cobrar de você. Você tem que ter uma conversa séria com você mesmo e dizer: seja mais comprometida, deixa de lado a preguiça, vai para a escola bíblica dominical, vem para a igreja, né? Cobra de você, porque à medida que você cobrar de você e você começar a mudar, quem está à sua volta vai mudar junto, vai começar a andar na direção que você está andando. Amém, igreja? Agora vamos partir
para o que eu quero ministrar hoje. Se nós queremos fazer diferença, além dessas duas situações que eu já coloquei, temos que ter vida com Deus para falar de Deus, temos que cobrar primeiro de nós, para depois cobrar dos outros. A gente também precisa ser uma pessoa que influencia outras pessoas com base na inspiração. Inspirar, o que é inspirar? Inspirar é a capacidade de você influenciar pessoas através da admiração que é gerada em torno de uma atitude exemplar, ou de um desempenho acima da média, ou de um desempenho que está acima daquilo que é comum, daquilo que é tradicional, que vai além, né? Então, quando você tem esse tipo de ação ou de atitude, você conquista a admiração das pessoas, sim ou não? Por exemplo, quem gosta de futebol aí? Levanta a mão aí. Pode gostar de futebol, tá? Não é pecado não. Mas, por exemplo, você olha lá um Messi da vida, uma pessoa que joga muito bem o futebol, casado, pai de família. Então você olha para a vida da pessoa assim, você vê uma pessoa que inspira, uma pessoa que tem a maneira como ela faz aquilo que ela faz é diferente, é acima do que os outros fazem. A sua vida pessoal também é uma vida que chama a atenção da maneira certa. Então tem muitas pessoas que olham e admiram e se deixam influenciar por uma vida assim. Então nós temos que ter uma vida que influencia com base na inspiração. Débora, ela inspirava os outros. Quando Baraque precisou lutar contra o exército cananeu, ele foi na presença de Débora, e a vida de Débora, a influência que ela exercia sobre a vida dele era tão grande, que ele disse: eu não vou se você não for comigo. Em outras palavras, eu preciso ter você ao meu lado. Ele se inspirava tanto na Débora, que ele queria que ela estivesse junto dele na batalha. Então nós precisamos ser pessoas que as pessoas queiram estar conosco, que as pessoas queiram fazer o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque elas nos admiram, elas veem em nós uma atitude exemplar, elas veem em nós um desempenho acima da média, acima do que é comum, acima do que é natural. Vamos deixar a criançada passar ali, porque senão eu perco a atenção dos pais. Passeio no entorno da igreja hoje. Agora volta para mim aqui, igreja. O que Deus quer falar comigo, com você? Se nós queremos fazer a diferença, a gente tem que ir além do que é natural. A gente tem que ter coragem de romper e de fazer além daquilo que todo mundo está fazendo. A gente tem que ter coragem de orar mais do que a maioria está orando. Amém? Amém? A gente tem que ter coragem de se dedicar mais, de dar uma dedicação a Deus maior em relação à dedicação trivial que todo mundo está dando. A gente tem que ter coragem de ir além dos padrões humanos e naturais. Jesus, irmãos, as pessoas seguiam ele porque tinham medo dele ou porque admiravam? Quem acredita que é porque admiravam? As pessoas admiravam o Senhor pela sua maneira de amar, sim ou não? Pela maneira como ele tratava as pessoas, pela maneira como ele fazia os milagres, as maravilhas, pelo poder de Deus. Ou seja, ele ia além, e porque ele ia além, ele conquistava a admiração das pessoas, e as pessoas o seguiam automaticamente. Para onde ele ia uma grande multidão. Ele não precisava fazer força, ele não precisava chamar ninguém, implorar. As pessoas simplesmente o seguiam porque a sua vida inspirava, gerava admiração no coração das pessoas. Queridos, nós precisamos gerar admiração no coração das pessoas como servos de Deus, como pessoas que amam a Deus, como pessoas que vivem uma vida de intimidade com o Pai. As pessoas precisam olhar para você e falar: eu gosto de estar perto da irmã Arlinda porque ela cheira a Deus.
Quando ela fala, eu vejo Deus falando. Amém, irmão? Eu gosto de estar perto da Margarete, porque Margarete é uma simplicidade. Ela me lembra uma pessoa que serve a Deus. E aí o que acontece? Quem serve a Deus, quem se enche de Deus, começa a inspirar outras pessoas a querer fazer o mesmo. Então nós precisamos ser esse tipo de pessoa, que busca influenciar outras vidas, porque estamos fazendo as coisas para Deus de uma maneira tão intensa, tão dedicada, que a gente consegue gerar admiração no coração das pessoas. Débora era admirável. As pessoas admiravam a sua coragem, as pessoas admiravam a sua fé, as pessoas admiravam a sua dedicação a Deus, as pessoas admiravam, irmãos, a sua entrega, as pessoas a admiravam. E eu quero declarar que neste lugar Deus vai levantar pessoas admiráveis, pessoas que serão admiráveis na sua fé, pessoas que serão admiráveis na sua dedicação a Deus, pessoas que não farão força para conduzir outras pessoas à presença de Deus. Por quê? Porque a sua vida, as suas atitudes serão admiráveis ao ponto de trazer essas pessoas para Deus. Então você precisa colocar isso como um alvo no seu coração. Irmão, Jesus, ele rompeu com, vamos dizer assim, com padrões que eram comuns na época para resgatar pessoas. Por exemplo, quando ele vai falar com a samaritana lá no poço, o que era comum? O que era natural? Era o natural e o comum naquela situação era que o judeu desprezasse o samaritano, sim ou não? Eles não se falavam. Judeu e samaritano era que nem água e óleo, não se mistura. Havia uma rixa, havia um ódio do judeu para com o samaritano. Só que Jesus vai lá em Samaria e fala com uma mulher samaritana, mostrando que ele estava disposto a quebrar padrões que estavam exaltando o ódio, padrões que estavam exaltando o preconceito, padrões que estavam exaltando a discriminação de um para com o outro. E você está aqui nesse mundo para quebrar padrões que exaltam o preconceito, amém, igreja? Que exaltam a discriminação, que exaltam o ódio, a rejeição, o desprezo por aquele que é diferente de você. Porque se nós queremos fazer a diferença, nós temos que ter coragem de amar quem é diferente da gente, quem não tem nada a ver com a gente. É assim que as pessoas vão ver que Cristo está em nós. Agora, se você é uma pessoa que só ama quem te ama, você só se relaciona bem com a sua turma, que diferença há entre você e o incrédulo? Porque ele também faz assim. A nossa diferença está no fato de que a gente tem em Cristo a capacidade de amar até quem não gosta da gente, até quem nos detesta, até quem nos prejudica. A gente tem em Cristo a capacidade de amar essas pessoas. Amém, igreja? Então eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a minha vida nessa noite. Quarto ponto: se você quer fazer a diferença, não seja como Baraque, que precisava ver alguém fazendo para fazer também. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo, vamos lá, é que a minha saiu daqui da página. Juízes, capítulo 4, versículo 8. Juízes 4, 8. Diz assim: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, está escrito aí, irmãos, não irei. Aqui Baraque estava conversando com Débora, e Débora falou para ele: ó, Deus mandou você ir, pode ir que a vitória é garantida. Quem era Baraque? Era o capitão, era o general do exército de Deus, e foi dada a ele a missão de conduzir o exército em batalha contra os cananeus. Só que o que aconteceu? Ele foi lá diante de Débora e disse: se você não for, eu não irei.
Baraque representa aquele crente que Deus já falou para ele: vai, você pode, a palavra já foi liberada, a condição, a capacidade, tudo está contigo. Aí a pessoa fala: mas se o fulano for, eu vou, se o ciclano fizer, eu faço, mas se o ciclano não fizer, eu não faço. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Presta atenção no que eu vou falar para você. O que o Senhor quer falar comigo e com você sobre esse texto aqui? Não estabeleça sobre o compromisso do outro com Deus o parâmetro do seu compromisso com Deus. Não faça do compromisso do outro com Deus o parâmetro do seu compromisso com Deus. Por quê? Porque se você fizer do compromisso do outro o parâmetro do seu compromisso, se o outro errar, o que vai acontecer? Você vai errar também. Se o outro pular num buraco, você vai pular também. Por quê? Porque tudo que o outro faz, você faz. Ah, pastor, eu só vou servir no ministério se o fulano servir. Eu só vou entregar o dízimo se eu saber que toda a igreja entrega, né? Eu só vou participar do VTI se o fulano participar, né? Tipo assim, eu só faço se o outro fizer. Está errado, irmãos. Nós temos que ter o nosso compromisso com Deus, e tem que ser um relacionamento pessoal entre mim e Deus. Porque senão você para à medida que o outro, porque você está olhando para o outro, e muitas vezes está olhando para o outro para justificar o seu ir ou o seu não ir. Você não faz se o outro não fizer, você não se compromete se o outro não se comprometer. É assim que funciona? Ah, nesse ministério aqui eu só vou me comprometer se eu ver que o fulano está comprometido. Quer dizer que você depende do outro para você se comprometer. Não, irmãos, a minha relação com Deus é a minha relação com Deus. A sua relação com Deus é a sua relação com Deus, porque cada um dará conta de quem? De si. Cada um dará conta de si a Deus. Se o outro parou, é problema dele. Se o outro desistiu, é problema dele. Eu não vou desistir. Amém, irmãos? Eu não vou desistir. Olha só que o apóstolo Paulo disse quando ele estava falando com Timóteo, lá em 2 Timóteo, ele diz assim: Demas, amando mais o presente século, me abandonou. Olha só, Demas, amando mais o presente século, me abandonou, porém eu continuo firme. Às vezes na vida cristã você vai ver os Demas, que são aqueles que começaram, caminharam do seu lado, provaram da graça de Deus, mas de repente amaram mais o mundo e desistiram. Mas não é porque ele desistiu que você vai desistir. Eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida que você não vai desistir. Você não vai desistir. Amém? Você não vai desistir. O inimigo quer que você desista, mas você não vai desistir. Você não vai desistir da fé. Você não vai desistir de servir a Deus. Você não vai desistir de crescer na presença de Deus. Você não vai desistir porque outros estão desistindo, porque o parâmetro da sua vida espiritual não é o outro. O parâmetro da sua vida espiritual é Jesus. É Jesus, porque é nele que você está firmado, e eu estou firmado em Cristo. Então eu tenho que entender que o parâmetro da minha vida é Jesus. Amém, igreja? Na terça-feira passada agora nós tivemos, eu estou ministrando uma escola de líderes aqui na igreja, e nessa aula sobre liderança, eu estava comentando sobre o contraste que existe entre a liderança de Saul e a liderança de Davi. Saul foi o líder que no caminhar com Deus se perdeu e fracassou no final. Davi é o líder que, apesar dos seus erros, conseguiu concluir bem o seu ministério como líder. Saul foi o líder reprovado, Davi foi o líder aprovado. E uma das coisas que nós vimos com a nossa sala aqui, que nós estávamos discutindo sobre esse assunto,
é que uma das coisas que levou Saul, a primeira foi o orgulho. Ele começou a se tornar orgulhoso, ele começou a perder a intimidade com Deus e a ter mais intimidade com o trono, ou com as bênçãos que ele recebeu de Deus, de modo que ele começou a idolatrar o trono, idolatrar as bênçãos, ao invés de adorar o Deus das bênçãos. Ele se afastou de Deus e se apegou às bênçãos que Deus deu, ao ponto dele não querer largar de jeito nenhum. E aí o coração dele foi se tornando orgulhoso, de modo que Deus falava com ele, mas ele não ouvia. Deus pedia para ele fazer algo, ele fazia do jeito dele, e não do jeito que Deus queria. Então eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus te pedir para fazer uma coisa, faça do jeito que Deus mandou. Mas a outra situação que nós entendemos ali, é que Saul, ele também se perdeu, porque ele aceitou viver à sombra da espiritualidade de Samuel. Porque Samuel, ele tinha uma importância muito grande nessa época. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Ele foi o único que acumulou 3 títulos, de liderança num único tempo. E era um tempo de mudança, de transição do tempo dos juízes para o tempo dos reis. Então Samuel, ele era uma figura que todo mundo respeitava, e Saul principalmente, porque foi Samuel que o ungiu. Então a gente começou a entender que Saul começou a relegar para Samuel a responsabilidade de orar, a responsabilidade de buscar Deus, a responsabilidade de ter intimidade com Deus, de receber as revelações de Deus. Tipo assim, vou viver a sombra do Samuel. Samuel ora, Samuel busca, eu vou só usufruir. O que aconteceu? Ele se perdeu. O que eu quero dizer para você com isso? Não viva à sombra da espiritualidade de ninguém. Todos nós precisamos de pessoas que nos ajudem numa caminhada, mas não podemos viver eternamente dependente da espiritualidade daquela pessoa. Amém, igreja? Você não pode viver à sombra da espiritualidade dos outros até o fim da sua vida. Você precisa ter uma vida com Deus. O pastor vai orar, eu não preciso orar. Não cai nessa não, irmão. Você que não ora, você tem que orar, Eu oro, mas você tem que entender que muitas vezes Deus quer ouvir a sua oração. Amém? Posso partir para o final aqui, irmãos? Amém? Irmã Clemilda autoriza? Glória a Deus. Então, irmãos, se nós queremos fazer diferença com Deus, em último lugar, nós não podemos desistir, porque está difícil. Fala para o seu irmão e não desista, porque está difícil. A batalha que precisava ser lutada era uma batalha muito difícil. Se você olhar ali no capítulo 4, nós lemos ali do versículo 1 ao 3, fala que o rei dos cananeus, ele tinha 900 carros de ferro. Irmãos, nenhuma nação naquela época tinha esse poderio militar. Carros de ferro, eram carros de ferro maciço, que os cananeus, eles eram hábeis na arte de mexer com metal, e eles construíram 900 carros de ferro puxados por cavalos. Quando aqueles carros entravam no campo de batalha, porque eles eram extremamente pesados, balançava tudo. Ou seja, eles impunham respeito e medo aos seus adversários. Ou seja, qualquer exército que se levantasse contra o exército dos cananeus tremia nas bases, porque eles viam aqueles 900 carros de ferro, os cavalos, os cavaleiros, o exército, eles falavam, não vai dar. E em Israel só tinha 40 mil, eles tinham muito mais soldados, muito mais poderio militar. Era uma batalha, assim, analisando pela lógica humana, era uma batalha praticamente impossível de ser vencida. Só que eles venceram, porque eles tinham 900 carros de ferro, mas Israel tinha um Deus todo-poderoso com eles. Eu quero dizer para você, querido, não importa o que o seu inimigo tenha de grandioso contra a sua vida, o seu Deus é muito mais poderoso. O seu Deus te garante a vitória. O seu Deus vai à frente de você na sua batalha. Não desista porque está difícil. Irmãos,
Uma mulher estéril que quer ter filhos, é difícil para ela continuar lutando e crendo que ela vai ter filhos, quando a medicina diz, você é estéril, você não pode. É difícil ou não é, irmãos? É difícil, mas Ana teve. Por quê? Porque ela não desistiu. Ela não desistiu de orar, ela não desistiu de se humilhar, ela não desistiu de crer, ela não desistiu de ter esperança do milagre de Deus na sua vida, diante dos impossíveis que ela estava enfrentando. Uma mulher com fluxo de sangue, sofrendo há 12 anos, esvaindo, que já gastou todo o seu dinheiro na mão dos médicos. É difícil acreditar que é possível ser curada? É difícil receber a cura numa situação dessa? É ou não é, irmãos? Mas a mulher de fluxo de sangue recebeu, e foi o último cântico cantado aqui. Por que ela recebeu? Porque ela acreditou que ela podia tocar nas vestes de Jesus. Se tão somente eu tocar, eu serei curada, serei restaurada. Ela não perdeu a fé, ela não perdeu a confiança de que Deus poderia fazer na vida dela o que era preciso, simplesmente porque a sua situação era difícil. Irmãos, o paralítico do tanque de Betesda, 38 anos paralítico, ali na beira daquele tanque, as pessoas vinham, jogavam outras pessoas lá, e nunca chegava o momento dele entrar naquele tanque. Mas teve um dia que ele entrou naquele lugar, paralítico, e saiu de lá andando, porque o Senhor de toda a glória o visitou naquele lugar. Ele não desistiu, porque era difícil. Eu quero nessa noite colocar isso para você. O que é que está sendo difícil para você? Qual é a situação difícil que está sendo colocada diante de você, para que o seu coração sinta vontade de desistir? Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está mandando eu dizer, não desista, porque eu vou te honrar. Não desista, porque é difícil. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, se é difícil, é aí que você tem que ficar em paz, porque Deus só age nas coisas que são difíceis. As fáceis Ele deixa para você fazer, as difíceis Ele resolve na sua vida. As difíceis é com Ele. Se está difícil, aí que você tem que dar glória, porque Deus vai agir, porque é difícil. Coisas que são simples, Deus diz, está na tua mão, filha, está na tua mão, filho, faça, mas é difícil, então é comigo, eu vou fazer. Então nessa noite, fique em pé, porque o Deus que faz coisas difíceis acontecerem está aqui. Como eu disse no início da mensagem, Deus está dizendo, volte-se para mim, venha para mim, filha, venha para